noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso evento aqui de parceria da Livraria Saraiva com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que é o Café Literário da Psicanalítica, que nós viemos tendo esse evento uma vez por mês desde 2008. Né? E esse nosso evento de hoje vai ser o último do ano de 2012, mas já temos programado o evento, aliás, de 2011, já temos programado o evento de 2012, dia 20 de março de 2012, aqui, um pouquinho mais tarde, 19h30, porque todos nós estamos tendo dificuldade com o trânsito, então, nosso acordo chegou, então, para esse horário um pouquinho mais tarde, 19h30, e nós teremos Morte e Vida Severina, né? Já está programado, e daí os outros eventos, uma vez por mês, na segunda terça-feira de cada mês, como nós temos feito. Hoje, no Café Literário da Psicanalítica, nós temos uma conversa sobre Lolita, e essa conversa ficou intitulada Sedução e Sexualidade. O nosso convidado é o escritor e editor Rodrigo Rospi e a colega da Sociedade Psicanalítica, a psicóloga Karen Cainelli. Tá? Eu sou Rose Starosta, sou coordenadora deste evento. Então, vamos dar início. Quem começa? A Karen. Então, Karen começa falando sobre o nosso Lolita. Eu vou ler o material para deixar bem claro as definições de pedofilia. Francine Prous, em 2006, no livro Para Ler como um Escritor, indaga: como poderíamos resistir ao gênio brilhante, inventivo, que faz drama e zombaria à própria custa, o gênio lunático e obsessivo que emergem dos seguintes parágrafos? A seguir, com uma narrativa na primeira pessoa, transcrevo quase na íntegra o primeiro capítulo do livro. Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita, a ponta da língua troca 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Ela era Lô, apenas Lô pela manhã, 1,45 m de altura e um pé de meia só. Era a Lola de calças compridas. Era a Dolly na escola. Dolores na linha pontilhada. Mas, nos meus braços, sempre Lolita. Teve uma precursora? Sim, admito que sim. A bem da verdade, não poderia ter havido Lolita se eu não tivesse amado, num verão, uma certa menina inicial, num principiado à beira-mar. Ah, quando, mais ou menos, o mesmo número de anos antes do nascimento de Lolita, que assinalavam minha idade naquele verão. Sempre se pode contar com um homicida para uma prosa de estilo rebuscado. A respeito desses parágrafos, Prose salienta: em meio a todo esse exibicionismo leviano, Nabokov conseguiu, mesmo assim, nos dar algumas informações factuais. Já sabemos que a relação do narrador com Lolita é sexual, que ela era pouco mais que uma criança, que o narrador é capaz não somente de citar a poesia de Edgar Allan Poe, como de jogar com ela, e, finalmente, que ele cometeu um assassinato. Assim começa o livro de ficção de Vladimir Nabokov, que proporciona grande dose de volúpia estética ao contar a história de Humbert Humbert, um professor de literatura quarentão, e sua paixão obsessiva por Dolores Aze, uma menina púbere de 12 anos de idade. Escrito num estilo inimitável,
Lolita é uma obra-prima da literatura do século XX. Aqui se cruzam alguns dos temas clássicos da arte de todos os tempos: a paixão, a juventude, o amadurecimento, com questões mais típicas da nossa modernidade, como as ambivalências eróticas e o exílio. Os afetos humanos aparecem por todo o romance, na mentira, na dissimulação, na dialética da saúde e da doença mental, na solidão, na ambivalência, na onipotência, no domínio, nos ciúmes, na paranoia e em outros sentimentos. Mas é destaque os impulsos pedófilos do personagem principal. Definição, então, de pedofilia. Desde o início do romance, Humbert demonstra ser atraído por crianças e adolescentes, concentrando-se na beleza corporal imatura da juventude, que o leva a adorar Lolita e ter um prazer substancial em sua companhia. Desde as primeiras páginas, a ideia pedófila de Humbert é clara. Ele diz: entre os 9 e os 14 anos de idade, ocorrem donzelas que, a certos viajantes enfeitiçados, 2 ou mais vezes mais velhos do que elas, revelam sua verdadeira natureza, que não é humana, mas nínfica, isto é, demoníaca. Quanto à definição de pedofilia, existe o problema de como considerá-la. O ato pedófilo, homo ou heterossexual será único? Um evento excepcional que não tem nada a ver com o todo da personalidade da pessoa que o comete? Nesse caso, há também certo grau de consciência e de culpa em relação ao ato pedófilo. Ou deriva da estrutura da personalidade e tende a se repetir? O pedófilo também é capaz de ter uma relação sexual com um adulto e de levar uma vida conjugal aparentemente normal, ou se dedica totalmente à relação erótica com a criança? Cabe salientar que os pedófilos, em geral, são extremamente competentes em fugir das consequências legais de seus atos. Franco De Masi, psicanalista italiano, distingue 2 formas de pedofilia: a romântica e a cínica. Na pedofilia cínica, a fantasia subjacente é sádica. Só se atinge o estado de excitação mental imaginando maus tratos ou violência contra a criança. O prazer não deriva do desejo sexual, mas, ao contrário, deriva da capacidade de fazer tudo o que se deseja com o objeto submisso. Claro que a criança é mais passível do que outros a se tornar objeto de fantasias sádicas criminosas. Com frequência, atinge-se esse objetivo através do uso de fotos ou vídeos obtidos no comércio pedófilo pornográfico ilegal. A pedofilia romântica é nutrida pela figura erotizada, idealizada e venerada do menininho ou menininha. Parece ser a única fonte de gratificação e exerce um poder muito forte sobre o pedófilo, orientando e colorindo todos os aspectos de sua vida. Na literatura, o exemplo mais famoso de pedofilia romântica é encontrado em Lolita. Mesmo que o ato sexual do pedófilo sempre seja um abuso, os pedófilos românticos costumam mostrar características altruístas ou capacidades educacionais e criativas em relação com crianças, o que contrasta com os sádicos, que não têm qualquer relacionamento com as crianças, nem têm qualquer fascínio pelo mundo da infância. Por exemplo, no romance Lolita, o protagonista, chamado Humbert, diz: eu pretendia proteger a pureza daquela criança de 12 anos. A seguir, cito digressões dele.
Não sou um criminoso sexual psicopata que se entrega a práticas indecentes com uma criança. Charlie Holmes a violava. Eu velava por ela, e a distinção no caso é mais do que clara. Sou seu pai, Lô. Olhe, tenho aqui um livro muito fundamentado que fala de meninas. Veja aqui, querida, o que ele diz. A menina normal geralmente se mostra extremamente ansiosa para agradar seu pai. Sou seu pai. Estou falando inglês claro e eu a amo. Cabe destacar que Lolita perdera a virgindade com um garoto numa colônia de férias e foi ela quem tomou a iniciativa na primeira relação carnal com Humbert. Aqui, Nabokov torna ambíguo o papel da vítima entre os protagonistas. As atividades eróticas e sexuais do pedófilo são geralmente explicadas com desculpas ou racionalizações de que possuem valor educativo para a criança, de que esta obtém prazer sexual com os atos praticados, ou de que a criança foi sexualmente provocante. A seguir, um trecho do livro de diálogo de Humbert com Lolita, em que ele a aterroriza e a suborna, estabelecendo uma culpa em comum. E ele diz: finalmente, vamos ver o que aconteceria se você, menor de idade, acusada de ter causado dano à moral de um adulto numa pousada respeitável, o que aconteceria caso viesse a queixar-se à polícia de ter sido raptada e violentada por mim? Vamos supor que acreditassem em você, uma garota menor, que permite a uma pessoa de mais de 21 anos conhecê-la carnalmente, provoca o enquadramento de sua vítima no que a lei define como estupro ou sodomia em segundo grau, dependendo da técnica. E a pena máxima é de 10 anos. Quer dizer que vou para a cadeia. Muito bem, vou para a cadeia. Mas o que aconteceria com você, minha órfã? Passaria a ser tutelada pelo Departamento de Assistência Pública, o que, infelizmente, me soa um tanto árido. Na mente pedófila, a diferença entre gerações desaparece e é negada. A relação é assimétrica. No pedófilo, a idealização do corpo de uma criança ou adolescente está acompanhada da aversão pelos aspectos físicos e pelo mundo psíquico e emocional do adulto. Tão logo a criança mostre sinais de caracteres secundários sexuais, o aparecimento rápido e o inesperado da forma física do adulto destrói a idealização da beleza infantil. E, de modo geral, o pedófilo se afasta, então, do seu objeto sexual. O pedófilo quer parar o tempo, quer ser um menino junto a outros meninos no mundo da brincadeira e da imaginação. Considere agora o pensamento de Humbert. Ele diz: pulando corda, jogando amarelinha, deixe-me em paz no meu parque pubescente, meu jardim de musgos. Deixem-nas brincar à minha volta para sempre. Não cresçam jamais. Para a imaginação do pedófilo, os pais não existem, ou se existem, são objetos denegridos e degradados. Não podemos deixar de notar os sentimentos homicidas de Humbert em relação à mãe de Lolita, Charlotte, vendo-a como um empecilho à aproximação de Lolita e a denegrindo como uma mãe fria, invejosa e com antipatia pela filha. Os pedófilos tiveram geralmente uma infância isolada, privada ou abandonada. Quando crianças, se sentiam excluídas por seus iguais e invejavam sua vitalidade. Quando adultos, desejam possuir as crianças
que admiravam e invejavam. O relacionamento amoroso e sexual com a criança ou adolescente também expressa a fantasia de recuperar a vitalidade que perderam ou que nunca possuíram. Enquanto clamam serem os únicos capazes de entender as crianças ou os adolescentes, os pedófilos românticos distorcem o mundo infantil porque o sexualizam. O carinho e a intimidade das crianças são confundidos com um convite ao sexo. Por conseguinte, o pedófilo vê nas crianças e nos adolescentes alguém que deseja sexualidade e que constantemente se propõe como objeto sexual. Um toque ligeiro e casual de mãos torna-se para ele um avanço sexual implícito, com um caráter de uma revelação extasiante. Por isso que o pedófilo acha que ele está sendo seduzido, né, pela criança ou pelo adolescente. E a excitação para o pedófilo, ela vem da certeza de possuir o objeto de prazer de forma exclusiva, do sentimento de dominação para usá-lo e ao percebê-lo em estado de prontidão ao seu comando. Como não recordar da descrição do momento em que Humbert vê Lolita pela primeira vez, como se ela estivesse tentando se insinuar como objeto heterossexual de prazer? Ela estava, na verdade, sentada no chão e ele imagina ela como uma menina completamente sexualizada e erotizada. Sabemos que a origem da perversão em geral e da pedofilia tem suas raízes na infância. No caso da pedofilia, a sexualização da realidade psíquica pode decorrer de traumas precoces ou de abusos sexuais. Contudo, geralmente o adulto pedófilo não foi a vítima jovem do abuso sexual. Ele pode, ao contrário, ter sido privilegiado ou ter sido objeto de sedução psicológica da parte de um ou de ambos os genitores. Não é incomum que os pedófilos tenham sido crianças inteligentes, sensíveis e privilegiadas que tiveram uma infância encantadora. Se eu for pensar no personagem Humbert, ele se encaixaria aqui. Ele teve uma infância feliz, encantadora, na Europa, em Paris. Entretanto, o fim da infância pode ter sido traumático, seguido pela perda de confiança nos pais. Desse modo, eles procuram refúgio no mundo sexualizado fantasiado, visto como fonte contínua de excitação e suporte. É nesse estado de mente que, posteriormente, combinado à desilusão causada pelo mundo adulto e com a relutância de crescer, sustentará, então, a evolução em direção à pedofilia. O elemento romântico da pedofilia de Humbert provavelmente teve suas raízes na idealização do mundo infantil, somada ao período idealizado no amor pela menina Annabel, que ele teve quando ele tinha 11 anos. E depois, logo depois das experiências que ele teve com ela, ela falece após 4 meses de tifo. E ele fica, então, continuamente reformulando e enriquecendo essas fantasias, o que explica, então, o estabelecimento da perversão na vida adulta. O mundo da pedofilia está determinado por um núcleo sexualizado, dissociado do restante da personalidade, e essa parte tenta constantemente seduzir a parte sadia da pessoa. Voltemos, então, ao Humbert, que, preocupado com sua segurança, sentindo vergonha e medo pelos seus impulsos pedofílicos, ele decide se casar com uma mulher que chama-se Valéria, que, na verdade, imitava uma garotinha, com o intuito de manter sob controle, e sem muito esforço, seus desejos, denominados por ele como degradantes e danosos. Assim, Humbert apresenta conflitos de ambivalência. Ele diz:
Enquanto meu corpo sabia o que desejava, minha mente rejeitava cada apelo do corpo. Num momento, eu estava acabrunhado pela vergonha e medo. No seguinte, era tomado por um intrépido otimismo. Os tabus me estrangulavam. O personagem Humbert, ele faz um curioso relacionamento com o leitor durante toda a obra. Para Humbert, Lolita promete todo tipo de prazer e felicidade, inclusive alívio para a angústia. Desse modo, Humbert retrata um homem de meia-idade, totalmente colonizado pelo mundo da perversão, sem apresentar desejos de escapar do poder do núcleo pedófilo sexualizado. Como hipótese, isso ocasionaria um péssimo prognóstico caso um paciente feito Humbert fosse trazido para tratamento psicológico. Importante destacar que os pedófilos raras vezes procuram análise de modo espontâneo. Como ilustração de um indivíduo pedófilo crônico, trago um trecho do livro em que Humbert vaga sobre produzir outra ninfeta, com Lolita. Com meu sangue em suas veias magníficas, uma Lolita segunda, que viria a completar 8 ou 9 anos em torno de 1960, quando eu ainda estaria dans la force de l'âge. Ainda? Falei certo? Dans la force de l'âge. Ok. Permita-me distinguir nas lonjuras do tempo um salivante Dr. Humbert praticando com a supremamente deleitável Lolita III a arte de ser avô. Ou seja, ele já estava imaginando a filha e a neta para ele poder se deleitar junto a elas. Então, ao longo de todo o romance, Humbert apresenta recorrentes, intensas, sofisticadas e complexas fantasias pedófilas que são foco de discussão com o leitor, com as senhoras e senhores do júri, com os juízes, com o pesquisador, com o psicanalista que estuda seu caso e, inclusive, com o impressor do livro. Dessa forma, Humbert procura encontrar pessoas que compartilhem de sua obsessão e excitação pelo mundo pedófilo, apresentando-o como encantador e envolto por uma atmosfera de imagens visuais e prazer em todos os níveis. Ele diz assim, mais ou menos: não me olhe com esse ar de desprezo, leitor. O leitor precisa entender que na posse e no serviço de uma ninfeta, o viajante encantado se vê, por assim dizer, além da felicidade. Pois não há bem-aventurança na terra que se compare a acariciar uma ninfeta. É hors concurs esse deleite, e pertence a uma outra classe, a um outro plano da sensibilidade. Apesar de nossos arrufos, apesar da maldade que ela exercia, apesar de todo o esperneio e de todas as caretas que me dirigia, da vulgaridade, do perigo e da horrível desesperança de tudo, eu ainda flutuava nas profundezas do meu paraíso de eleição, um paraíso cujos céus tinham a cor das chamas do inferno, mas ainda assim um paraíso, ao lado de Lolita. O romance Lolita é sutil e complexo. Nesses pensamentos e cenários íntimos eróticos, é provável que o Humbert procurasse no leitor respostas de excitação sexual para incrementar ainda mais o seu prazer perverso. Mas para o leitor, mesmo que tenha empatia com o personagem, muitas vezes sentirá que o mundo da pedofilia é misterioso, singular, incompreensível e distante, não compartilhando com o desfrute de Humbert. De todo modo, esse constante convite é feito e argumentado com maestria ao longo do livro. São parágrafos capazes de suscitar as mais escondidas,
reprimidas e inaceitáveis fantasias eróticas no leitor. Ao mesmo tempo, Humbert imagina os psicanalistas a lhe interpretar e censurar. No entanto, procura impor a superioridade de seu mundo perverso e o poder excitante dessas fantasias. Tudo isso porque qualquer possível posição antagônica poderia privá-lo do mundo visto como superior a qualquer outro, idealizado e fantasiado, excitante, né, que é o do mundo pedófilo, que acaba fornecendo para ele prazer tanto de triunfo como de posse. Ademais, Humbert, para ser capaz de tirar todo o prazer de sua fantasia pedófila, necessita se afastar do mundo e da presença dos adultos e viaja por 2 anos com Lolita. Ele se afasta de todo mundo, Lolita também abandona a escola. Claro que isso acarreta um prejuízo no funcionamento social e ocupacional da dupla. Cabe lembrar que um dos efeitos da sexualização que envolve a pedofilia é o fato de que mata a vitalidade e a autonomia do púbere, inclusive do próprio pedófilo. Humbert e Lolita viajam por 48 estados, como se fossem pai e filha. E ele reflete, ele diz, tínhamos estado em toda parte, na verdade, não víramos nada. Vale a pena observar que quando Lolita desaparece, tem um momento então que ela desaparece, ela foge dele, a angústia de perda e de separação torna-se muito elevado e Humbert cai em depressão, denunciando então uma grande dependência dele à Lolita idealizada. Na verdade, a ausência de Lolita é sentida como uma mortificação. Após a perda dela, o personagem Humbert apresenta uma desintegração psíquica. Tanto que termina o livro ele cometendo um assassinato. Em paralelo, o personagem Lolita cresce e amadurece. Dessa forma, no final do romance, com um quê de policial nessa altura, observamos que Lolita refaz sua vida, casa-se com um homem jovem chamado Dick e engravida aos 17 anos de idade. Podemos dizer que Lolita encontra a maturidade de modo precoce. Mas o que fascina na personalidade dela é o desejo de mudar de vida, de sair do vazio e de sua prisão ao universo erótico pedófilo de Humbert, que, sem sucesso, prometera protegê-la. Cabe ainda demonstrar um detalhe da personalidade de Humbert, pois ao reencontrar Lolita grávida, sente-se imediatamente atraído por ela, mesmo num corpo de mulher e envelhecida, segundo ele. Logo, oferece dinheiro para ir embora com ele, mas ela recusa o convite. Dessa forma, Humbert se afasta decidido a matar a pessoa que acabou com a sua vida ao lado de sua menina Lolita. Por fim, Humbert então termina solitário num presídio, na espera de um julgamento pelo assassinato do raptor e amante de meia-idade de Lolita, que se chamava Claire Quilty. E ele escreve, então, ali no presídio a história dele, então. Tudo isso, por isso que é narrado na primeira pessoa, porque, na verdade, é autobiográfico. O Nabokov mostra, assim, que, na verdade, o Humbert estava contando as suas memórias, né, e suas recordações. E com inteligência, realmente, Humbert parecia ser um homem, assim, um personagem muito inteligente. Ele consegue reencontrar a vitalidade através dos escritos e de suas memórias, refugiando-se em seus próprios pensamentos. A seguir, transcrevo o último parágrafo do livro, quando o pensamento onipotente de Humbert ainda procura fusionar-se com Lolita, mas, por outro lado, demonstra paixão e desejos genuínos de cuidá-la e protegê-la. De fato, ele solicita que publiquem suas memórias quando sua amada não estiver mais viva.
Ele diz: assim, nenhum de nós dois está vivo no momento em que o leitor abre este livro. Mas enquanto o sangue ainda pulsa na minha mão que escreve, você ainda é tão parte da abençoada matéria quanto eu, e ainda posso dirigir-me a você entre aqui e o Alasca, que é o lugar para onde ela iria depois com o filho. Seja fiel ao seu Dick. Não deixe que outros homens toquem em você. Não fale com desconhecidos. Espero que seja um menino. Esse seu marido, espero, sempre haverá de tratá-la bem, porque de outro modo meu espectro virá à sua procura na forma de uma fumaça negra ou de um gigante demente e haverá de dilacerá-lo nervo por nervo. E não sinta piedade de ser que era preciso escolher entre ele e Humbert. E eu queria que Humbert continuasse a existir pelo menos por mais alguns meses, de modo a permitir-lhe fazê-la viver nas mentes de futuras gerações. Estou pensando em aroques e anjos, no segredo dos pigmentos duráveis, nos sonetos proféticos, no refúgio da arte. Essa é a única imortalidade que você e eu podemos compartilhar, minha Lolita. E ponto final. Muito obrigada, Karen. Então, eu quero passar a palavra para o Rodrigo Rossi. Olá. Bom, boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, queria agradecer à Sociedade Psicanalítica pelo convite e me apresentar brevemente dizendo que eu escrevi 2 livros e talvez por coincidência ou não, me alcancei Karen o azulzinho. Não sei se por isso que eu fui chamado a este debate, mas um deles se chama A Virgem que Não Conhecia Picasso, que é uma coletânea de histórias sexuais, um tanto picantes e com um tanto de humor, e este outro Fora do Lugar, que veio a seguir. Mas antes que derive qualquer pensamento para essa linha, eu não sou pedófilo, tá? Eu jamais estive com uma garota de 12 anos e sequer tenho fantasias a respeito disso, né? Acho que é importante. E, se não me engano, a virgem do meu livro deve ter uns bons 17 anos, assim, para a gente ficar numa margem segura. Eu fiz uma primeira leitura de Lolita em 2007, a convite da Leia Mazina, para escrever um texto para esse livro, que é muito interessante, eu recomendo fortemente o tempo todo. Não pensem que eu vou ficar só fazendo propaganda, tá? Mas esse livro não é meu, é organizado pela Leia Mazina, que são 100 autores que você precisa ler. E aqui cada escritor fez uma espécie de por que ler tal autor, e o meu era por que ler Nabokov. E ali eu fiz uma primeira leitura de Lolita, escrevi uns argumentos por que ler Nabokov, e nem vou me prender a eles, porque essa foi uma visão de 2007, que até hoje parece que se passaram quase 150 anos, né? De tão distante que está o 2007 para mim, e fiz uma releitura do livro agora, né, nessa semana que antecedia o debate, porque também, se tivesse feito muito antes, eu já teria esquecido e seria incapaz de dizer qualquer frase sobre o livro. Mas o que interessa, o que eu acho que eu começo dizendo, é o seguinte: eu sou absolutamente fascinado pela obra do Nabokov e acho Lolita uma excelente realização do ponto de vista literário. E acho que tem algumas coisas para a gente pensar em relação a isso e por quê. Enfim, eu vou começar pensando numa coisa que eu acho que toda pessoa, quando escreve, quando está vivendo da literatura, e eu, no caso, além de escrever, eu trabalho, meu ganha-pão é ter uma editora e publicar vários autores, então eu estou constantemente em contato com pessoas que escrevem e que querem se aprimorar, enfim, né? Então eu acho que é o seguinte: a primeira coisa da leitura é o pacto que o narrador faz com o leitor. E aqui, no caso do Nabokov, é um pacto dificílimo, porque é um pacto de alguém que a gente já sabe que é um
digamos assim, um homem maduro, nos seus 40 e poucos anos, que tem essa adoração por meninas púberes, né? Então, esse pacto de leitura é uma coisa que ele já parte, assim, para conquistar a simpatia do público, digamos assim, de uma ligeira dificuldade, né? Então, claro, eu estou pensando, acho que eu vou chegar a esse ponto de falar sobre a leitura do livro hoje, falar sobre a leitura do livro quando ele foi publicado na década de 50. Mas acho que, em qualquer forma, em qualquer época, traçar esse pacto com o leitor e querer, sabe, aquilo que a gente fala assim, vem cá, leitor, senta aqui do lado, vamos ler esse livro. É uma coisa dificílima partindo desse pressuposto. E ele ganha na primeira linha, né? Na primeira linha, ele mostra o seguinte: tenho recurso, tenho técnica e sou um excelente contador de histórias. Isso o leitor já vai saber e já vai ficar fascinado, aí, sobretudo, na verdade, é um texto, digamos assim, que, obviamente, escrito pelo Nabokov, mas que narrado em primeira pessoa por esse sujeito, né, o tarado em questão, que é o Humbert Humbert. Então, o Humbert na voz do Nabokov, ou Nabokov na voz do Humbert, já mostra no primeiro parágrafo que ele sabe o que ele faz muito bem. E em seguida eu acho que ele conquista o leitor com uma série de tiradas, porque assim, acho que um dos traços mais marcantes deste personagem narrador é a capacidade dele de ver o mundo com um olhar cínico e destrutivo que é contagiante, né? Eu admiro, né, eu como leitor admiro muito personagens cínicos, irônicos, sarcásticos, né? Até brinquei aqui, tô nesse livro aqui que tem uma citação minha do Woody Allen, que eu brinco que o que eu gosto no Woody Allen é que resume a obra dele, né? E o Woody Allen, não por coincidência, aí tem uma relação incestuosa com uma filha adotada, né? Parecida com essa história, né? Então, assim, a brincadeira que eu ia fazer com o Woody Allen, a correlação que eu ia colocar é que essa brincadeira que eu fiz com o Woody Allen ter, digamos assim, porque de fato, se for ver tecnicamente, isso não sei, talvez os juristas saibam dizer, se tecnicamente é uma relação incestuosa dele com a Lolita, porque ela não é filha dele, né? Então, incestuosa não é. Ela chama ele de papai, eles têm essa relação que nada mais é do que uma parte do constante jogo de sedução que existe entre os dois, né? Então, por isso que eu brinquei com a relação do Woody Allen, que na verdade é uma relação parecida, porque é uma relação que ele teve com uma filha adotada. É incesto juridicamente? Beleza, então tudo bem. Então, o seguinte, o Woody Allen, o que eu ia dizer, após essa pequena digressão, é que a frase dele é que, na obra dele, tudo é niilismo, cinismo, sarcasmo e orgasmo. E eu acho fantástico, se poderia dizer isso em relação a Lolita. Tudo é niilismo, cinismo, sarcasmo e orgasmo. Isso tudo está muito junto e eu acho que é interessante isso, porque esse personagem narrador, ele é um niilista convicto. Ele é capaz de destruir qualquer coisa que esteja ao olhar dele com a percepção de mundo dele. Ele avacalha tudo e todos à sua volta e com 3 linhas ele destrói uma personagem, assim, de uma forma fascinante, e isso desperta no leitor, eu acho, ao menos como eu sinto, isso desperta uma empatia, assim, um carisma, porque ele faz isso de uma forma muito inteligente e o tempo todo fingindo que não está fazendo isso, né? Acho que uma coisa fascinante desse personagem é que o tempo todo, tudo que ele faz, ele finge que ele não está fazendo, né? E é aquele fingimento que ao mesmo tempo que finge que não está fazendo, todo mundo sabe que ele está fazendo. Então, eu acho que esse olhar cínico dele, e o olhar cínico não é sobre a mãe da Lolita, por exemplo, que acho que assim, tem 20 páginas do romance em que ele se relaciona com a mãe da Lolita e que são de um humor maravilhoso. A todas as formas como ele se refere àquela vaca, àquela baleia, e ela avacalha ela de todas as formas, é maravilhoso, é divertidíssimo. E acho que sim, para mim é um livro divertidíssimo, o Lolita.
Mas não só sobre isso, acho que ele tem um olhar sobre a sociedade americana, né, e que no caso dele fique talvez ainda mais genuíno por ele ser o personagem, assim como Nabokov, um europeu que foi parar, né, nos Estados Unidos. Esse olhar que ele tem sobre a sociedade americana, sobre as coisas, sobre as escolas. Tem uma passagem em que ele descreve a escola onde a Lolita ia estudar. Ele fala uma página sobre essa escola e sobre essa sociedade e sobre essas garotas que estão mais preocupadas com as revistas de fofocas do que com as bibliotecas, isso em 1950. Tudo isso que ele fala com humor ácido, com um olhar zombeteiro, agudo, eu acho isso maravilhoso. Então, acho que, voltando a essa questão de que existe um pacto de leitura e o narrador tem que trazer o leitor para o seu lado, eu acho que o Humbert traz o leitor para o seu lado com esse olhar irônico e ácido sobre tudo que ele vê. E acho que isso faz com que a gente se sinta ao lado dele e compartilhe muitas dessas visões dele, e algumas não compartilhe, mas apenas ache graça disso. Porque, afinal de contas, uma pessoa, não digo avacalhando, porque avacalhar parece uma coisa meio gratuita, mas, digamos assim, uma pessoa que sabe olhar os defeitos do mundo e das coisas e sabe rir disso, é uma pessoa fantástica, que consegue fazer isso com inteligência. Então isso é ótimo de ler, isso é ótimo de compartilhar, né? Para completar essa questão, que eu acho que é o primeiro ponto da minha leitura do livro, que é o pacto de leitura, eu acho que tem uma coisa que são vários atenuantes que o Nabokov coloca na história, que coloca na voz do seu personagem, para que a gente não se sinta, digamos assim, 100% repelido por esse pedófilo, né? Embora todo o conceito de pedófilo, de pedofilia que tenha sido falado aqui, eu acho que tem vários aspectos que ele coloca que, digamos assim, nos façam de quando em quando pensar, e é o propósito dele, né? Ele não era tão mal assim, olha só como ele fazia isso, isso e aquilo. Acho que faz parte desse jogo dele. E muitas das coisas que ele faz são, por exemplo, uma é que a Lolita já tinha tido relações com outro menino, né? Outro é que as relações dele com Lolita são sempre, digamos assim, consentidas dentro do que pode ser com uma criança de 13 e principalmente 14 anos, que é a maior parte da viagem deles, né? Ou seja, ele não faz nada à força, ele não, claro, não entra em pormenores sobre como é que são as relações, mas se leva a crer que as relações são dentro do que podem ser, novamente, relações com uma adolescente, enfim, dentro de uma média normal, do que não são sádicas, enfim, não faz uso de, não faz orgias, não faz uso de animais ou qualquer coisa que poderia ser muito pior. E também ele não manifesta qualquer tipo de desejo por meninos, né? Que também é uma outra coisa que, sei lá, talvez o clichê do pedófilo, se eu disser assim, fecha os olhos e pensa num pedófilo, talvez vocês pensem, se quiserem pensar nisso, porque, né, se eu disser fecha os olhos e pensa num pedófilo, talvez vocês digam, cala a boca, não faz pensar nisso. Mas se vocês por acaso pensarem num pedófilo, talvez pensem num homem com garotos, né? Não sei porquê, eu, ao menos, se fosse fazer isso, pensaria nessa coisa, talvez, homossexual. Então, de tudo isso ele foge, né? Então, eu acho que isso tudo abranda um tanto o sentimento que o leitor possa ter durante a leitura e durante o desfrute do livro, e, inclusive, possa, digamos assim, é aquela coisa, sabe? Muitas vezes num livro, num filme, a gente consegue torcer pelo assassino, mesmo sabendo que um assassinato, digamos assim, nas convenções da sociedade é algo moralmente, enfim, errado, né? Para usar uma palavra bem simples. Eu acho que o personagem narrador nos traz para o lado dele, né? E acho que todas essas formas que ele tem de atenuar, seja o humor, a visão de mundo dele, e essas
pequenas atenuantes na relação dele com a Lolita, eu acho que diminuem um tanto o impacto dessa pedofilia e fazem com que o livro não seja um livro assim tão cru, né? Na verdade, o livro me parece uma gigantesca brincadeira. É um cara se divertindo. Ele brinca demais com tudo, né? E eu acho que assim, o único momento, ao menos da minha leitura, assim, sabe, o único momento que eu senti, digamos assim, uma ponta de dor pela situação da Lolita, uma coisa assim, foi uma cena que já depois, na segunda metade do livro, ele narra que ele dava moedas para ela em troca de determinado benefício sexual, que ele dá a entender que é uma mera prática de sexo oral, né? Então, ali fica um pouco assim, sabe? Mas também tem isso, assim, sabe? Acho que tem uma coisa interessante que é o seguinte: o livro é dividido em duas partes, e eu vou chegar também num outro ponto que eu queria falar. O livro é dividido em duas partes, e elas são duas partes bem distintas. A primeira parte vai até a página 160 e poucos, e essa parte, digamos assim, ela poderia ser um livro por si só. Ela tem um início, meio e fim e um clímax nos dois sentidos, que é um clímax narrativo e um clímax que acontece no momento em que ele tem a primeira relação com a Lolita, né? E que essas 15 páginas que antecedem a primeira relação dele com a Lolita, para mim, são alguma coisa do mais genial que a literatura mundial já produziu em termos narrativos, e o quanto que ele consegue criar uma tensão ao redor dessa cena, e o quanto que ele desenvolve isso e faz uma coisa que eu acho que é dificílima e que muitos grandes autores fazem, que é conseguir segurar o leitor numa tensão gigantesca por 20, 30, 40 páginas mais ou menos, né? Até esse primeiro desenlace. Então, quando tem esse primeiro clímax, que é essa primeira parte do livro que conta como ele conheceu a Lolita, como ele é um admirador de ninfetas, e tudo que se passou do casamento dele com a mãe da Lolita até a primeira relação com a Lolita, ali termina uma parte do livro. E aí começa a segunda, que é ele viajando com a Lolita, né, a mãe da Lolita já morta, e ele viajando com ela por hotéis durante 2 anos, e ela crescendo, depois eles numa cidade, e ela sendo perseguida por um outro, digamos assim, um outro pedófilo que fica um pouco à margem do livro, mas depois aparece no final. Essa segunda parte, na verdade, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é isso, assim, eu fico chocado com o Nabokov ter feito alguma coisa que, do ponto de vista literário, digamos assim, é quase sair dos manuais, porque ele joga um clímax no meio do livro, sabe? Isso eu só me lembro, digamos assim, é uma coisa comparável nesse estilo no cinema ao Psicose, por exemplo, em que a mocinha morre no meio do filme e, enfim, coincidência ou não, são mais ou menos da mesma época, né? E que em qualquer manual ou qualquer discussão sobre o fazer literário, seria extremamente condenável ele fazer isso, sabe? Ele ter toda uma história de 150 páginas que tem um clímax e uma resolução, porque a história tem uma resolução, e daí ele começar algo que é quase um segundo livro, né? E que demora a engrenar no que vai ser o conflito do segundo livro. E o conflito do segundo livro é essa relação que se dá a partir dali dele com a Lolita, e sobretudo, digamos assim, esse estado alucinatório que ele entra, paranoico, alucinatório, que ele entra nessas páginas, e que ele tem uma outra pessoa perseguindo a Lolita, que às vezes ele não sabe se é realidade ou não, e que essa outra pessoa ele acaba matando no final do livro, né? Então, e que aí também a gente tem um segundo clímax de fato no livro, que é a morte desse vilão dele, desse demônio, como ele chama em muitas páginas. Violenta, uma bela de uma morte, também um clímax extremamente bem descrito, né? Então eu acho o seguinte, o que eu ia dizer é que, então, esse pacto com o leitor que eu estava referindo, acho que ele existe, e tanto que isso, sim, acho que o leitor, em alguns momentos, inclusive, quer que ele mate esse outro cara, ele digamos assim, ele vai junto nessa vingança, e é uma coisa que, enfim, como eu disse, muitos exemplos na literatura, todas as tragédias gregas que tinham uma vingança descabida e a gente torce pela vingança, enfim.
ele faz isso muito bem. E outro ponto que eu queria chegar também é esse, que é o seguinte: eu fico pensando na recepção da leitura, né? Eu fico pensando na recepção da leitura em 1955, quando o livro foi 56, né, 55 para 56, quando ele foi escrito e publicado, e eu fico pensando na leitura hoje. Porque hoje acho que Lolita é um daqueles seletos casos da história da literatura em que, com o perdão do trocadilho, nenhum leitor chega virgem a esse livro. Porque todos já sabem minimamente do que se trata a história. Ninguém chega aqui como se fosse ler o livro do Rodrigo Rosp. Não faço ideia sobre o que é. Né? Aqui todo mundo já sabe, já tem uma base do que se trata. Então, e muitas vezes tem uma visão pré-concebida, né, do personagem ou de algumas coisas. Então, nesse sentido, tudo que o Nabokov previu, digamos assim, que fosse acontecer, já não acontece, porque o leitor não parte do zero, o leitor parte de saber de tudo isso, né? Eu acredito que, enfim, não acompanhei, obviamente, né, não era nascido nessa época, e não acompanhei como é que foi o furor, né, que a gente imagina, que a gente ouve falar, que tenha sido gigantesco, né? Talvez a gente tenha um depoimento daqui a pouco de como é que foi, né, a recepção do livro na década de 50, mas eu acho que hoje ele chocaria menos. Eu não tenho dúvida que hoje ele chocaria muito menos, e isso é uma coisa engraçada da literatura de hoje, porque a internet, os tabloides, sabe, o mundo é muito mais forte do que qualquer coisa que a gente possa produzir, né? Então é difícil a gente pensar que uma obra de ficção hoje vai deixar a pessoa mais chocada do que o que acontece, sei lá, numa guerra no Iraque, né? Ou nas favelas, ou em qualquer lugar digamos assim, que tem uma realidade crua. O Nordeste, a Cidade de Deus, enfim, a gente tem, pensando nesse exemplo, enfim, se eu for falar aqui sobre as mazelas do mundo atual, isso é um outro debate. Então, todo dia a gente vê essas coisas no noticiário. Então, não só no noticiário, digamos assim, bem feito, como sobretudo naquele noticiário sensacionalista que, enfim, muitas vezes explora ao máximo os detalhes perversos das coisas. Então, eu acho que a recepção do Lolita hoje, ela é menor em termos dessa condição de ser algo chocante, de ser algo vil e abjeto. E eu acho que a minha leitura dela é uma obra de ficção divertidíssima, sabe? Boa de ler. Eu na leitura, enfim, eu tinha vontade de voltar ao livro cada vez mais, e que não me parece causar uma repugnância ou alguma coisa assim, né? E para completar, eu acho que tem um outro ponto, um outro aspecto para falar do ponto de vista literário, que eu acho que é bastante importante, que é o seguinte: a técnica narrativa do Nabokov é alguma coisa de, enfim, jogar no pedestal da literatura. A linguagem dele, sabe, e a gente, quando trabalha com literatura, a gente, enfim, tem sempre uma preocupação com linguagem. A gente sabe que às vezes é difícil de atingir algumas coisas, mas ele encontrou uma voz narrativa que é genial. Ele encontrou uma voz narrativa que sabe o que faz e que joga com as palavras como ele joga com tudo. Na verdade, é um narrador, um personagem super sedutor, né? E todo o jogo dele de seduzir a Lolita é o jogo que ele faz de seduzir o leitor. E para isso ele usa não só a história, não só isso de... Porque ele faz também, né, acho que é importante dizer, ele faz uso de um recurso muito interessante, que é esse de... Nas primeiras linhas ele já diz o seguinte: tive um caso com Lolita, Lolita foi minha amante, então agora eu vou levar 150 páginas para saber o que aconteceu, como é que foi essa história, né? Aquele recurso assim que às vezes a gente vê nos filmes, o cara começa morrendo, aí tu vê 2 horas para saber toda a história dele, saber como é que ele morreu, ou enfim, outras coisas que acontecem assim. É um recurso chamado de in media res, né, que é isso de depois voltar para saber como é que aconteceu. Então ele é sedutor nesse sentido de que ele dá um pouco
e ele vai jogando a corda aos poucos, entendeu? Como é próprio do jogo da sedução. Então, nesse sentido, acho que tem uma harmonia muito interessante entre o conteúdo do livro e a forma, que é essa de dar um pouquinho, essa coisa da sedução. Oferece um pouco, tira um pouco. Oferece um pouco, tira um pouco, porque tem que sentir falta para se sentir seduzido, né? E acho que ele faz isso o tempo todo. Ele dá um pouco da história, ele tira. Ele avança um pouco, ele volta. E isso é maravilhoso. E para completar, eu acho que o último aspecto que eu queria falar do ponto de vista literário sobre o livro é o seguinte. Lendo hoje, né, eu acho que Lolita ele é absolutamente anacrônico. Né? Ele é atual no seu tema, mas ele é anacrônico na sua forma. Hoje eu não consigo imaginar nenhum escritor escrevendo da forma como Nabokov escreveu em 1950. Ele tem uma adjetivação enorme, é uma coisa que hoje a gente não vê nos textos contemporâneos. Ele tem eu até coloquei ali nesse livro, uma das coisas que eu falei foi isso, ele tem um vínculo com o período do romantismo muito interessante. Embora já tivesse, sei lá, talvez 50 anos distanciado dele, e já se tivesse passado muita coisa na literatura que tivesse distanciado do romantismo do fim do século XIX, ele tem essa coisa maravilhosa do romantismo, que é essa dor passional, essa coisa desesperada, sabe? Ele não é aquele narrador como se passou, sei lá, por essa época, né, um pouco antes, o narrador do Fitzgerald, que já é uma coisa mais leve, sabe? Ou como são os narradores atuais, que são absolutamente, como é que eu vou dizer assim, são narradores muito mais distantes e muito menos sofridos do que é esse narrador do Nabokov. Então ele tem essa coisa com esse flerte dele forte com o período romântico, e que eu acho que se apresenta com essa dor, esse amor e morte o tempo todo conflituosos, mas que se distancia no sentido de que no romantismo isso não tinha esse cinismo que tem no Nabokov, sabe? Ele faz isso tudo e daqui a pouco ele diz, não, mas eu estava brincando. Ele sofre, amor, morte, amor, morte, amor, morte, amor, morte, mas no fim das contas era uma brincadeira. Então, eu acho que é muito interessante observar isso pensando, digamos assim, pensando na literatura que era feita no fim do século XIX, no início do século XX, e pensando no que é feito hoje, acho que, embora eu tenha dito que ele era anacrônico na forma, ele tem uma coisa que, enfim, já começou a existir, digamos assim, mais forte no início do século passado, e que eu acho que é absolutamente fascinante, e que hoje, digamos assim, é a grande moda literária, que é o narrador não confiável. O narrador não confiável é o que 9 entre 10 novos escritores fazem, né? Que é aquele narrador que diz, mas no fundo tu sabe que tu não pode acreditar nele. É um narrador que, sei lá, Machado de Assis já tinha feito com o Dom Casmurro, né? Que a gente nunca sabe se aquilo é da cabeça dele ou não. E tem muito disso, assim, sabe? Acho que tem muita aproximação com o narrador, só para dar um exemplo, do Machado de Assis aqui no Nabokov, e que isso, digamos assim, hoje na literatura contemporânea está sendo utilizado na potência máxima. Né? Então esse é o traço, digamos assim, mais contemporâneo do Nabokov do ponto de vista literário. Né? Enfim, espero ter feito algum sentido. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, antes de abrir para o público, eu procurei alguns, além de reler o livro, né, eu procurei me lembrar de algumas situações que envolvam o livro Lolita e Nabokov. É o livro mais censurado nos Estados Unidos, tá? Desde o momento que ele foi publicado, foi feito um levantamento pela revista Time, de 1950 até 2010, então é o livro mais censurado. E eu acho que isso corrobora exatamente isso, ele é muito sedutor. Ele prende as pessoas. A única forma das pessoas não lerem é censurando o livro. Né? E dentro disso, existe toda uma geração, e aí eu fui conversar com a minha mãe, né, que é uma grande leitora de literatura, e perguntei para ela, mãe, como é que era essa história quando esse livro foi lançado?
Ela disse, não, a gente comprava e escondia dentro do armário, porque era pornografia que ninguém podia saber que existia. Nem mais tarde, né, o meu marido podia saber que eu estava lendo tamanha pornografia. Então, para vocês terem uma ideia do que representou aqui também, eu não sei qual é a data, ela não tinha como me informar também qual é a data da tradução para o português, mas imagino que seja isso, década de 60. Né? Então, corrobora novamente essa ideia de que, sendo tão sedutor, o único jeito é uma censura muito estrita para poder não se envolver extremamente com a Lolita. Em relação a isso de ser pornografia, eu acho que tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte: o livro não tem nenhum palavrão. Né? Ele não tem nenhum palavrão. Ele tem uma descrição de... É tudo assim, ó, esse narrador pouco confiável que eu falei, ao mesmo tempo, e todo o tempo fazendo desses jogos, ele faz um jogo de eufemismo constante. Né? O tempo todo ele encobre, ele usa dessas névoas para encobrir os atos dele. Então, o que tem, digamos assim, de fato, né, de cena, né, sexual? Tem uma cena em que ele tem essa primeira relação com a Lolita e depois ele não descreve mais. Né? Às vezes ele menciona isso, assim, dava umas moedas em troca de algumas carícias, que ele não diz exatamente quais eram, e a gente pode deduzir que eram carícias, serviços orais. Né? Lá pelas tantas ele dá a entender que teve uma cena, um momento em que ela fez uma masturbação dele em público, mas tudo assim muito velado e muito sutil. Né? Não, eu só queria perguntar para vocês se vocês não veem Lolita como um tocante livro de amor e de paixão, se não veem o sofrimento do pobre Humbert, se não veem o puritanismo nojento dos Estados Unidos, de estar tão censurado. O primeiro filme com o James Mason, eles botaram uma atriz, a Peggy Sue, que ficava estranhíssima, porque era uma moça de 20 anos, Então, aqui que está reduzido o pedófilo de vocês, eles botaram uma mocinha, né? Para poder passar na censura por causa desse puritanismo ridículo. Claro. Agora, por exemplo... E só uma coisa, e como o amor, a paixão dele é tão avassaladora, que ali como você tão bem ressaltou, então se é só... Bom, e que é o Fruto Verde, que era Brigitte Bardot, já não era o Fruto Verde, e quem é que não gosta de mocinhas? Eu não vejo como uma pedofilia, como uma perversão, como uma distorção. E cá para nós, a Lolita não era nenhuma pombinha sem fel, né? A Lolita já tinha feito as coisas dela, a Lolita provoca escandalosamente. Aparece nos 2 filmes do... Não é bem assim. Na verdade, segundo o livro, ela só tem a primeira relação sexual depois que o Humbert se apaixona por ela. Depois é que ela tem a primeira relação sexual numa colônia de férias. Uma apenas. Foram, na verdade, interjogos sexuais. Não fica claro, né, o que aconteceu. Agora, uma coisa muito interessante é que o Nabokov, na verdade, ele entra, como ele mesmo diz, que existe muita volúpia estética no livro. Por exemplo, ele fica descrevendo a Lolita, o corpo da Lolita, os pelos da Lolita, o cabelo da Lolita, a cor da pele da Lolita. Isso é de uma sensualidade maravilhosa. Beleza, ele tem um talento para fazer isso, assim. E aí, então, ele vai falando nessa Lolita, assim, de uma forma em que tu começa, realmente, tu te encanta por aquela menina. E aí tu começa a perceber, quando ele descreve os caracteres dela, corporais e sexuais, aí que tu percebe que ela é uma púbere. Ela não é uma adolescente ainda. Ele chega até a dizer, em certo momento, que ele adorava os joelhos dela, porque pareciam joelhos de menino, de tão magros que eram. Ou seja, ele nunca falou em seios fartos, ele nunca falou em cabelos fartos. Ele falava em penugens, em cor de pele, em pernas magras, em corpo de menina. E isso é encantador, isso é de um prazer estético muito grande, porque ele consegue fazer isso no livro. Esse é um grande talento do Nabokov.
Queres falar? Eu concordo. Mais uma pergunta, contribuição. Uma coisa que eu queria trazer é que eu já vi ao longo da minha vida algumas pessoas comentarem o seguinte: puxa, o Nabokov era pedófilo. E lendo o livro, a gente entende o porquê dessa pergunta, porque ele descreve Humbert de uma forma tão rica, tão fantástica, que dá a impressão de que o escritor sabe o que é pedofilia, sabe como pensa um pedófilo. E isso, então, faz... Porque, na verdade, ele está o tempo todo convidando o leitor a pensar como um pedófilo. Então, isso, a gente chega a se convencer, né, de que a pedofilia é até algo normal, tanto que chega um momento em que fica uma dúvida se não é ele a vítima da Lolita, né? Então, o que se vê é que Nabokov realmente conseguiu descrever o personagem de uma forma muito maravilhosa, muito rica, e não é por nada que ele é um dos maiores romances do século XX. Eu ia acrescentar uma coisa que eu estava procurando aqui, eu tinha anotado na descrição que ele faz, não nessa primeira parte do livro, isso entra já mais no final, sobre o que atrai nele, né? E ele diz assim, ó, na verdade, a atração que a imaturidade exerce sobre mim, talvez resida não tanto na limpidez da beleza pura e proibida de uma menina encantadora, como na segurança de uma situação em que infinitas perfeições preenchem o abismo entre o pouco que é dado e o muito que é prometido. Isso, do ponto de vista literário, é uma descrição fascinante, né? Ele todo é assim, sabe? Ele é de um, como é que eu vou dizer assim, de uma realização que beira o poético o tempo todo, né? E que é isso, assim, sabe? E aqui ele brinca com isso, assim, sabe? O pouco que é oferecido e o muito que é prometido. Isso é genial, assim, né? E, aliás, eu gosto de pensar nisso, assim, também, né? Eu gosto de pensar que, na hora de ler um livro, o quanto que ele traz em relação claro, a forma, o conteúdo, mas há uma outra coisa que é o seguinte, se é um livro que tem ideia, sabe? Esse livro é um livro que tem ideia. A visão de mundo dele sobre as coisas é uma visão de mundo riquíssima. Seja sobre as meninas de 12 anos, seja sobre as árvores, seja sobre os caipiras americanos, seja sobre as cidades do interior, seja... É muito rica a visão dele sobre isso, ele tem ideia, e isso também faz com que a coisa fique muito prazerosa a leitura, né? E o Nabokov, além de romancista e contista, ele também foi poeta. E aparece no livro várias poesias, vários trechos e frases lindíssimas. Isso provavelmente se deve à formação de poeta do Nabokov. Ele compara o pedófilo a um poeta, né? Eu queria achar aqui, eu marquei algumas páginas, mas nem todas eu achei, mas ele brinca lá pelas tantas e diz assim, eu gosto de meninas porque eu sou um poeta, né? Quase como se fosse uma coisa lógica, assim, de causa e consequência, gostar de meninas púberes porque ele é um poeta, né? Enfim, né? Tu mesmo falasse, né? Fica meio estranho a gente falar tanto em pedofilia, que hoje as relações estão começando tão cedo, né? As meninas, é incrível, mas com 12 anos estão tendo relações, com 13 estão grávidas, com 14 estão dormindo com o namorado na casa da mãe. Então fica um pouco mesmo anacrônico. E depois tem a parte assim, dessa paixão do Humbert, dessa paixão, desse amor, do sofrimento dele. E tem a parte de tudo que ela provoca. E, ali eu gostaria, teria até que rever o texto e marcar toda a provocação dela. Aparece muito bem marcado nos dois filmes também, né? Sim, no sentido de que ela não está presente ali como uma criança inocente. Uma criança de 5, 7 anos que estaria inocente nesse papel sedutor. Não, ela está intencionalmente sedutora. Né? Pode passar para a Cláudia, por favor. Mas dentro disso, não querendo
assim, decepcionar o romantismo que a senhora vê na força erótica dos dois, em defesa da Lolita, né? Nós sabemos que meninas que têm um comportamento assim provocativo, isto já é consequência de uma patologia emocional, né? Vamos assim, ela não está agindo conscientemente, né? Como uma mulher adulta, com uma formação saudável na conquista de um homem, né? Um dos pontos, né, interessantes da história da personagem é como ela é manipulada pela mãe, né? Meninas muito manipuladas pela mãe, uma mãe que tinha assim uma conduta, né, vamos assim, que jogava com os homens, né, e que tentou seduzir Humbert, né? Tendem a fazer patologias desse tipo, erotizar as relações em busca, né, através do sexo, de um pouco de carinho. Então, na verdade, o comportamento, eu sempre digo que uma coisa é a pedofilia numa criança bem pequena, o abuso sexual numa criança bem pequena. É um tipo de cena psicológica. Na medida em que a menina entra na puberdade, é um outro tipo de patologia, né? E eu sempre digo que o sexo para essas pobres meninas é o último suspiro da vida psíquica. Claro que uma menina de 12, 13 anos, como a Lolita, tinha uma conduta provocativa diferente de uma menina abusada de 5 anos, até porque ela tem 13, mas ela é uma pobre menina, né? Tanto quanto as que são abusadas por pedófilos de 4 e 5 anos. Não existe nenhum romantismo nisso. Realmente é uma crueldade, né? Do ponto de vista emocional. Inclusive, Cláudia, inclusive, Cláudia, uma das coisas que o próprio Humbert, viu? O próprio Humbert diz é que ele era um assassino da Lolita, porque ele também, nessa constante provocação do leitor, ele diz: eu sou, mas não sou. Não, eu sou o assassino, eu terminei com a vida dela, mas eu não sou, porque eu sou muito apaixonado por ela. É mesmo para prostituição, por exemplo, né? Entende? Então tem essa dupla, essa grande ambiguidade o tempo inteiro no texto. E é um assassinato, né? Vamos assim, um homem que abusa, né, da carência patológica de uma menina que se oferece em busca de carinho e proteção, mas o único recurso que ela tem, né, já que a mãe e os pais da infância não entenderam, não sabem dar amor, o único recurso dela é o sexo, né? É a melhor oferta. Então, na verdade, um homem que faz isso, ele está assassinando a alma dessa menina. Mas é surpreendente, de qualquer forma, que ela consegue, pelo menos ele sugere ali, ter um casamento. Sim, e um filho. Ela saiu. Na história saiu. Raras Lolitas. Isso, raras Lolitas. A maioria sucumbe. E para mim, eu que conheço bem inglês, me surpreendeu o nome do marido da Lolita. É Dick. Dick quer dizer pênis na língua, né? Assim, mais, né? Então, eu acho muito interessante isso. Não sei se o Nabokov fez intencionalmente ou não, mas a mim chama muita atenção. Todo jogo de palavras do texto é maravilhoso, assim. Esse significado que está sempre ali um pouco por baixo. O próprio nome do personagem que rouba a Lolita dele é Quilty, que trocando um G fica guilty, ou seja, culpado. Né? Então, essas sutilezas percorrem o livro do início ao fim. Né? E eu queria dizer mais uma coisa em relação a isso, que sim, se tem esse lado patológico dela, evidente que tem essa coisa de também ele ser, pode-se observar dessa forma, que ele é um coitado doente, né? Não, digamos assim, são dois, com perdão da palavra, são dois fudidos, né? E inclusive ele narra... Quando eu falei antes que ele narra uma série de atenuantes para aquilo que ele faz, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele fala na primeira parte do livro alguma coisa assim completamente en passant, do tipo, passei 1 ano ou 2 no sanatório e depois saí. Como quem diz assim, fui ali, comprei um cachorro quente e voltei. E, porra, esse cara ficou 2 anos no sanatório, o que tinha nessa história? E ele narra isso como qualquer coisa, depois fala, não, depois me recuperei, fiquei bem e tudo mais.
Peraí, né? Não é bem assim. Então, eu acho que isso faz parte desse jogo que ele faz o tempo inteiro e que, enfim, se tu não olhar com muita atenção tudo que ele faz, tudo parece assim meio por acaso, meio de brincadeira, meio leve, e aí tu tem que olhar com atenção para esses detalhes, assim, né? E eu acho que tem até isso, sim, sabe? Acho que até vou ler uma coisinha aqui que eu acho que é bem interessante porque faz parte desse jogo que ele faz, que é isso, assim, sabe? É impressionante como o personagem coloca nas coisas e em tudo que está ao redor qualquer traço das emoções que ele podia sentir, diferentes das emoções que é o amor e essa relação dele com a Lolita, tá? Só para dar um exemplo, tá? Ele no fim do livro ele mata, então o Quilt, tá? Ele faz um assassinato violentíssimo, né? A tiros, persegue, briga, enfim, um belo de um assassinato, assim, um assassinato quase hollywoodiano, né? E aí ele vai embora da casa do cara, né? Diz assim: saí da casa e caminhei entre reluzentes manchas de sol até o carro, tá? Só que o Quilt tinha recebido visitas, tinha com mais gente na casa. E ele diz o seguinte: o carro, né, estava espremido entre dois outros e não foi fácil sair dali. Né? Então, é fantástico isso. O cara cometeu um assassinato, não tem como ser fácil sair dali, né? Mas a gente sabe que não foi fácil sair dali porque ele não conseguiu manobrar o carro. Então, esse é o jogo que ele faz o tempo todo, né? E acho que se a gente lê correndo, não, claro, não foi fácil sair dali, tinha muitos carros, não foi fácil de manobrar, mas acho que ele dá todas essas pistas nas coisas sutis, né? A fragilidade da personalidade do Humbert é muito grande. Ele praticamente recorre à pedofilia, e isso fica claro ao longo do livro. Ele recorre à pedofilia para sair da depressão. Ele foi para manicômios, ele era um homem solitário, ele não conseguiu enfrentar bem a vida adulta, e a Lolita deu vivacidade a ele, deu sentido à vida dele. Para vocês terem ideia, como ele não conseguia lidar com a angústia, num trecho, ele recebe um telefonema da diretora da escola de Lolita. E ele fica muito angustiado, porque ele imagina que a Lolita contou para as colegas e professores do relacionamento sexual e amoroso que eles tinham. Então ele fica numa ansiedade tão grande, que depois da conversa que ele teve com a diretora e que ele percebeu que a Lolita não havia falado nada, ele precisou se reafirmar, ele precisou se nutrir com carícias na Lolita. Então ele vai para a sala de aula, a Lolita está acompanhada de outras amigas e ele praticamente começa a passar a mão em Lolita para que a angústia dele diminuísse, já que ele tinha sofrido tanto, né, nesse diálogo que ele teve, um diálogo bem paranoide, e que ele teve com a diretora. Então, na verdade, a pedofilia serve para estruturar a vida mental de Humbert. Tanto que no livro, quando a Lolita é raptada, então, né, pelo sujeito de meia-idade, esse que ele assassina, ele entra numa depressão profunda. Oi? Sim, e para ele, aí ele tenta achar uma saída nos braços de uma mulher que se chama Rita, só que é uma mulher extremamente desestruturada, alcoolizada, insegura, perdida na vida. Aí tu não sabe bem quem é quem que está perdido nessa história, né? Se é Rita ou Humbert. Na verdade, os dois. E ele consegue se estruturar um pouco mais, ele consegue não ser internado em manicômio através do relacionamento com a Rita. Até que ele recebe a carta de Lolita, a Lolita dizendo que estava casada, grávida e que necessitava de dinheiro. E assim o Humbert larga tudo e vai procurar a Lolita, e aí que se desenvolve tudo, quando ele percebe ela grávida, quando ele convida ela para ela voltar para ele, ela diz que não, e ele então vai em busca do raptor dela e comete o assassinato, que realmente é hollywoodiano, é sangue para todo lado. E aí termina então ele na prisão fazendo as suas memórias, que é o próprio livro. E segundo Nabokov, é muito interessante porque no prefácio ele já avisa que 4 meses depois o Humbert morre de trombose coronariana, se não me falha a memória. Isso. A senhora queria falar?
Já passou? Não? Tá. Bom, queres dar uma última palavra? Nós já estamos no adiantado da hora aqui, então... Já, nem parece tão adiantado assim. Não, tem hora para acabar. A festa boa não tem hora para acabar. Não, eu queria ler mais um trecho. Eu queria ter marcado mais trechos, mas é uma situação um pouco ambivalente, o desfrutar o prazer da leitura e parar para marcar trechos, né? É uma droga isso. Então, assim, só para dar um exemplo desse olhar dele sobre a sociedade e sobre as coisas que ele vê à sua volta, tem duas linhas que ele diz sobre o irmão dessa Rita, inclusive, que era um político de uma cidade do interior, né? E que ele diz assim: um político conhecido, um desses sujeitos de cara redonda que usa suspensórios e gravatas de cores berrantes. Prefeito de sua cidade natal, onde todos se dedicam com idêntico zelo a torcer pelo time de beisebol, a ler a Bíblia e a comercializar cereais. Sabe? Essa visão dele, assim, e ele faz isso, eu acho que quase com um ar de desinteresse, né? Quase com um desdém, assim, fantástico, sabe? Ele sequer tem raiva, ele parece que... Enfim, parece que todo mundo que existe na volta dele, a não ser as ninfetas, são, sei lá, insetos insignificantes, né? Isso é maravilhoso. Ele era um especialista em insetos. Falando em insetos, só um parênteses, Nabokov era um especialista em insetos, tá? O autor, ele casou, ele teve um filho, e ele morre aos 78 anos na Suíça. Na verdade, ele nasceu na Rússia, em São Petersburgo, mais ou menos ele é de uma família aristocrática, muito culta, e ele aos 18 anos vai para a Inglaterra, ele estuda lá, ele entra na universidade, ele já começa a escrever, já com 17 anos ele já está publicando. Logo depois, devido à questão do pai dele, que, se não me falha a memória, era ligado, né, à diplomacia, e eles então vão para a Alemanha, para Berlim. Ali ele continua produzindo e escrevendo sempre em russo. Logo depois entra a Segunda Guerra Mundial e ele sai fugido da Alemanha e vai para os Estados Unidos. Logo ele se naturaliza americano. E ali então é que ele escreve o romance Lolita. Logo depois, ele acompanha, enfim, o escândalo que foi, o início, né, da publicação do livro, mas, em seguida, muitos já viram como uma grande obra-prima, né, do século XX. Ele escreve muito mais coisa e depois ele se muda para a Suíça. Ele se dedica, então, aos estudos dele de insetos. Ele gostava também de xadrez, de problemas de xadrez. Ele gostava também de tênis, tanto que aparece a Lolita jogando tênis e ele explicando todos os movimentos que a Lolita fazia ao sacar a bola. E ele morre, então, aos 78 anos de idade, nas montanhas da Suíça. Essa é a história do Nabokov. Para completar isso, acho que é importante dizer isso, ao menos na minha leitura, ele é muito mais literatura americana do que literatura russa. Ele nada se parece com a literatura russa desse período de fim do século XIX, início do século XX, e ele se parece muito com a literatura americana desse período que, enfim, passa por Fitzgerald, passa por, sei lá, Truman... Steinbeck, exatamente, né? O Truman Capote, que eu tinha lido mais ou menos nesse período também, com Sangue Frio, que, enfim, tem muito dessa descrição do interior dos Estados Unidos, desse cenário. Eu acho que é muito interessante ver isso, assim, como ele de fato é um escritor americano, não um escritor russo. Bom, eu infelizmente vou ter que encerrar, né, dado o adiantado da hora e o nosso tempo aqui. Mas eu acho que foi uma noite muito interessante, muito realmente interessante. Eu quero agradecer ao Rodrigo, né, a sua participação, a disponibilidade, inclusive, no meio da Feira do Livro, de estar aqui. A Karen também, a disponibilidade e de estar aqui, de preparar todo esse material. Claro, agradecer à nossa Livraria Saraiva, que fornece toda essa estrutura extremamente participante. Né? E lembrar, já que vocês gostam de literatura,
que no dia 17, agora na semana que vem, na quinta-feira, o Núcleo de Infância, de Psicanálise da Infância e da Adolescência, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, vai ter um momento literário sobre perdas na infância, em que vai ser discutido o livro Por que o Elvis Não Latiu, que é um livro de Robertson Frizeiro, e que nós vamos conversar sobre esse livro no dia 17, quinta-feira, às 20h30, na sede da Sociedade Psicanalítica. E é aberto ao público, então eu convido a participação de todos que puderem lá. E agradecer e lembrar para vocês que estamos encerrando o ano, então, felizes festas. Dia 20 de março de 2012, estaremos aqui com Morte e Vida Severina. Muito obrigada. 7h30.